Bom, só que na maioria dos casos vocês já estão acostumados a trabalhar com curvas assim, né? Então seria muito bom que eu apresentasse aqui uma fórmula para calcular o comprimento de uma curva que se apresenta aqui como gráfico de uma função, né? Y igual a f de x. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma função assim e você parametriza ela e usa a fórmula já conhecida, L igual a integral de a até b de raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Certo? Então você vai fazer o seguinte, né? Considere y igual a f de x, onde o x varia de a até b. Temos. Então você vai pegar o seguinte, você vai fazer x igual a t. Quando você faz x igual a t, né? Você tem que y é f de t. E o seu t fica variando de a até b. É isso mesmo, fica variando de a até b. É. Ora, então você chega aqui e calcula x' de t. Ora, a derivada de t em relação a t é 1. E você calcula o y' de t. Y' de t vai ser justamente f' de t. Só que f' de t é a mesma coisa que dy dt dividido por dx dt. Isso é uma fórmula que você aprende lá no cálculo. E isso aqui pode ser visto também como f, ou melhor, dy dx. Ó. Só que dy dx é f' de x. Pronto, aí quando você vai calcular, por exemplo, você vai calcular aqui o x' de t ao quadrado mais o y' de t ao quadrado. Como é que fica isso? Aqui fica 1 ao quadrado mais, e aqui fica f' de x ao quadrado, ou seja, fica 1 mais f' de x ao quadrado. E com isso nós temos a seguinte fórmula para calcular o comprimento de uma curva nessa situação aqui. Quer dizer, se f for continuamente derivável no intervalo AB, esse continuamente derivável é assim, f é contínua e f é derivável e a derivada dela é uma função contínua. Não é? Isso é para o gráfico ser suave, o gráfico dessa função. Então, o comprimento da curva, y igual a f de x igual a x igual a b, né? Vai ser L igual a integral de a até b. Aí, isso daqui, usando essa parametrização, se transforma nisso, ó, em 1 mais f' de x ao quadrado dx. Ou então na notação dy dx. Pronto, não tem mais o que fazer. Vamos ver exemplos. Então, o nosso exemplo é calcule o comprimento da curva y igual a 1 meio da exponencial de x mais exponencial de menos x, com x variando de 0 até 2. Então, veja a fórmula o que é. Você precisa calcular, está em o y, calcula a derivada, 1 mais a derivada, a raiz e por aí vai. Então, vamos fazendo tudo aqui. Temos. Então, você começa com y igual a 1 meio de e elevado a x mais e elevado a menos x. Quando você vai calcular a derivada, né, dy dx, isso é 1 meio, que é constante, você não deriva. A derivada da exponencial é a própria exponencial e a derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Assim. Agora você pega e calcula o dy dx ao quadrado. Então eleva isso ao quadrado. Vai dar o quê? 1 meio ao quadrado, que é 1/4, né? E aqui fica e elevado a x menos e elevado a menos x ao quadrado. Ora, isso desenvolve esse quadrado, aí fica 1/4 de e elevado a x ao quadrado é e elevado a 2x, né? Aí menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que isso vezes isso dá 1, né? Então o resultado aqui vai ser só 2. Então fica menos 2 aqui. E mais o quadrado do segundo vai ser e elevado a menos 2x. Desse jeito aqui. Mas você pode ainda escrever isso assim, né? 1/4 de exponencial de 2x, aí 1/4 vezes menos 1 meio dá menos 1 meio, né? E aqui fica mais 1/4 de exponencial de menos 2x. Pronto, ok. Agora tu tem que fazer 1 mais isso.
1 mais dy dx ao quadrado. Então fica 1 mais 1/4 da exponencial de 2x menos 1/2 mais 1/4 da exponencial de menos 2x, assim. Então 1 menos 1/2 dá 1/2, né? Então isso aqui vai dar 1/4 da exponencial de 2x, aí aqui mais 1/2, mais 1/4 de exponencial de menos 2x. Então perceba que o que está escrito aqui, gente, na verdade é 1/4 de exponencial de x mais exponencial de menos x ao quadrado. Basta você comparar com o que a gente fez aqui, ó. Ó, compare, a gente tinha isso, ó. Isso é igual a isso, ó. Essas coisas são iguais, tá vendo? Então veja que se você trocar esse menos por um mais, é a mesma coisa de você botar um mais aqui, ó. Trocar isso aqui por mais. Você desenvolve esse quadrado, dá exatamente essa expressão aqui. Pronto. Quer dizer, temos isso. Daí, quando você for calcular o comprimento, vai ser integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais dy dx ao quadrado, dx. E isso aqui, a gente já acabou de calcular, né? Integral de 0 até 2 da raiz quadrada, dá isso aqui, ó. 1/4 exponencial de x mais exponencial de menos x ao quadrado dx. Acabamos de calcular, não foi? Pronto, isso aqui é integral de 0 até 2 da raiz de 1/4 vezes a raiz de exponencial de x mais exponencial de menos x ao quadrado. Ora, quem é raiz de 1/4? É 1/2, né? Que é constante, tu pode até tirar da integral. Então fica assim. E a raiz dessa soma ao quadrado vai dar exponencial de x mais exponencial de menos x apenas, né? Dx, né? O quadrado aqui você cancela com a raiz. Então você termina aqui com 1/2. A primitiva da exponencial é a própria exponencial e a primitiva da exponencial de menos x é menos exponencial de menos x. Isso de 0 até 2. Então dá 1/2. Aqui vai ficar exponencial de 2 menos exponencial de menos 2. Quando você coloca o 2 aqui no x, né? E quando você colocar o 0, vai ficar exponencial de 0 menos a exponencial de 0, aí menos por menos mais, exponencial de 0 também, que é 1, né? Esses dois cancelam e você chega no seguinte resultado. 1/2 de e ao quadrado menos e elevado a menos 2. Se você usar uma calculadora para calcular isso dá aproximadamente 3,63, que seria o comprimento dessa curva. Tá? Agora determine o comprimento dessa curva. Y igual a x sobre 2 elevado a 2/3 de x igual a 0 a x igual a 2. Então não tem o que fazer não, né? É você chegar aqui e calcular dy dx, né? Para ir jogando lá na fórmula. Lembrando a fórmula quem que é? L igual a integral de a até b da raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado dx, né? A fórmula é essa daqui. Pronto. Então, dy dx. Vamos calcular. Quem é a derivada disso? Usando a regra da potência, né? Esse 2/3 desce. Aí fica x sobre 2 elevado a 2/3 menos 1. E a derivada da interna, a derivada de x sobre 2 em relação a x, é 1/2, né? Então fica assim. Ora, então, esse 2 cancela com esse 2. Você vai ficar aqui com 1/3. E aqui você fica com... Observe, 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Então vai ficar assim, x sobre 2 elevado a menos 1/3. Isso é a mesma coisa que 1/3, né? Aí aqui x elevado a menos 1/3 dividido por 2 elevado a menos 1/3. Que é a mesma coisa que você botar esse 2 aqui em cima, só que com 1/3 positivo, dividido por 3. E esse x vem para baixo com 1/3 positivo. E agora nós temos um problema. Temos um problema com isso aqui. É que o x tem que ser diferente de 0. Ó. E eu estou querendo calcular o comprimento a partir de x igual a 0. Então a função não é derivável em x igual a 0. Ela não é derivável em x igual a 0. De fato, se você fosse ver o gráfico, se você quiser, você coloca no GeoGebra, o gráfico dessa função é uma coisa assim. Ó. Ou seja, aqui na origem
você tem uma tangente vertical. E pontos onde tu tem tangente vertical são justamente pontos onde a derivada não existe. Então você não pode aplicar essa fórmula para calcular o comprimento dessa curva. Não desse jeito. Você pode aplicar ela desse jeito aqui, ó. Né? Fórmula para o comprimento de x igual a g de y. Agora você vai pensar em x em função de y, porque o tempo todo a gente estava com y em função de x, né? Você pode fazer o contrário. Se g for continuamente derivável num intervalo CD, o comprimento da curva x igual a g de y igual a c a y igual a d, é L igual a integral de c até d de 1 mais dx dy ao quadrado, agora em relação a y, a integral, ou então 1 mais g' de y ao quadrado dy. É isso que nós vamos fazer. Tá? Isso aqui tá errado. Não é assim não, né? Ora, então a verdadeira solução para esse problema, mas foi importante porque a gente derivou e viu que que a função não era derivável na origem e a gente precisava que ela fosse, né? Então foi importante fazer essa conta. Quer dizer, agora você vai fazer então o seguinte: uma vez que você já sabe que não dá certo assim, aí você pega y igual a x sobre 2 elevado a 2 terços. Ok. Isso é y igual a x elevado a 2 terços sobre 2 elevado a 2 terços. Aí o que é que você faz? Você eleva a 3 meios. Os dois lados dessa... Já podia ter elevado aqui, né? Que bobagem eu fiz, mas tudo bem. Se você elevar aqui, eleva dos dois lados a 3 meios. Então, você fica com y elevado a 3 meios, e quando elevar desse lado a 3 meios, fica x sobre 2. Quer dizer que o teu x vai ser igual a 2 vezes y elevado a 3 meios, né? Eu nem precisava disso. Então daqui você já vem direto para cá, né? Então essa é a função que você vai ter que trabalhar agora. Então uma vez que o x é isso aqui, quem é dx dy? Derive isso daqui, né? Então vai ser 2 vezes, aí o 3 meios desce, ó, e fica y elevado a 3 meios menos 1. Ou seja, aqui dá somente 3, e aqui tu vai ficar com y elevado a 3 meios menos 1, tu sabe que é 1 meio. Então fica assim, né? Se você faz dx dy ao quadrado, fica 3 ao quadrado, que é 9, e y elevado a 1 meio ao quadrado dá y. E aí você tem que 1 mais dx dy ao quadrado vai ser 1 mais 9y. Logo, quando você for calcular o comprimento vai ser integral de... Apesar que a gente tem que ver os limites de integração, né? Por exemplo, aqui, quando o x é 0, faltou espaço, vou ter que fazer aqui do lado, viu? Tem que fazer aqui do lado, veja. Quando o x é 0, quem vai ser o teu y? Então você vai ficar aqui com 0 igual a 2y elevado a 3 meios. Então o y tem que ser 0, né? Isso aqui é satisfeito só quando y é igual a 0. E por outro lado, quando o x for 2, ó, então você vai ficar com 2 igual a 2y elevado a 3 meios. Certo? Mas aí você cancela esse 2 com esse 2, fica 1 igual a y elevado a 3 meios. Ó. Ou seja, y é igual a 1. Portanto, os seus limites de integração vão ser esses aqui. 0 a 1. Raiz quadrada de 1 mais dx dy ao quadrado dy. Ou seja, você vai ficar com a integral de 0 até 1 da raiz quadrada. Essa soma a gente já viu. É 1 mais 9y dy. Ou seja, você está com a integral de 0 até 1 de 1 mais 9y elevado a 1 meio dy. Se você quiser, você pausa esse vídeo para fazer a substituição. U igual a 1 mais 9y, que vai, na verdade, levar você para du igual a 9dy, né? Ou seja, du sobre 9 igual a dy. Vai ficar simples, né? Ou seja, isso aqui
vai ser... Quem é a primitiva? A primitiva disso vai ser 2/3 de 1 mais 9y elevado a 3 meios, usando a integral da potência, né? Aquela regra. Isso aqui era o TU, né? Mas aí vai ter aí, quando tu faz a substituição bem direitinho, trabalhando com a integral em U, vai aparecer esse 1/9 aqui, ó. E isso tudo de 0 até 1. Aí o que é que acontece? Sai aqui de dentro 2/3 vezes 1/9, que dá 2 sobre 3 vezes 9, que é 27. E aí você ficou com esse 1 mais 9y elevado a 3 meios de 0 até 1. Então isso dá 2 sobre 27. Quando aqui é 1, fica 10 elevado a 3 meios. E menos, né? Quando isso aqui for 0, vai ficar somente 1 elevado a 3 meios, é qualquer coisa assim, né? Quer dizer, qualquer coisa não, né? 1 elevado a 3 meios é igual a 1. Se você usar uma calculadora para fazer essa conta, você vai chegar no resultado aproximado de 2,27. Esse é o comprimento dessa curva. E aí finalizamos a nossa aula de comprimento de curvas planas.